Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Youssef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus. Um lugar com uma arquitetura gigantesca e bastante acolhedor. Detalhes que chamam a atenção de quem visita a maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão. Eu pertencia a outra denominação, e não somente uma denominação, quanto outras. Só que quando eu conheci aqui o Templo de Salomão, foi muito diferente. Eu passei a entender a palavra de uma outra maneira, a forma como foi pregado, e isso foi cativando mais ainda a minha curiosidade quanto à palavra. As pessoas aqui me receberam muito bem, tanto de outros membros, pastores, obreiros. O tratamento aqui foi ótimo. Aqui eu não senti o menor preconceito. Muito pelo contrário, o que eu escutava lá fora, com pessoas de outras igrejas, com pessoas também que nem era de igreja nenhuma, que não era de religião nenhuma. O jeito que as pessoas falavam, fake news em geral. Inclusive, eu até já reproduzi fake news que me falaram. Coisas que outras pessoas me falaram daqui, coisas que hoje eu sei que é pura mentira. Que eu depois, entrando aqui, conhecendo outras pessoas que são envolvidas nas obras, eu tive toda a certeza de que é tudo mentira. E aqui estou. Eu nunca paguei nada, nada. Inclusive as pessoas lá fora falam que tem que pagar estacionamento, que tem que pagar para conhecer, tem que pagar, mas aqui na verdade não tem que pagar nada. O que mais me chama a atenção, a estrutura, a beleza, o detalhe de cada coisa aqui da obra que é feita aqui, os acabamentos, as decorações, é muito bem feito aqui. Aqui foi uma coisa muito bem feita para Deus mesmo. A minha primeira vez aqui no Templo de Salomão foi maravilhoso, porque eu não conhecia, nunca tinha entrado aqui dentro, nem sabia que tinha um recinto tão grande, né? E tão limpo, maravilhoso como é purificado. Eu fui bem recebida, né? Muitas pessoas na entrada deram atenção, eu nunca paguei nada por nada, nem estacionamento, nem para entrar, nem para guardar bolsa, nada, nunca paguei nada. A energia que eu senti foi uma paz muito grande, né? Uma tranquilidade, a gente se sente muito bem e a gente quer voltar. Aqui no Templo de Salomão eu me sinto em casa, como se fosse a minha própria casa. Quando eu cheguei aqui no templo, eu senti como estar num pedacinho de Israel, que a gente vê em vídeos, na novela, aí dá para sentir um pouco do clima de Israel. Não percebi nenhum preconceito, muito pelo contrário, foi muito bem recebido. Não paguei para entrar em momento nenhum, eu ponho o carro no estacionamento, não pago, é totalmente gratuito o estacionamento e a entrada no templo. A energia que eu senti quando cheguei no Templo de Salomão que é inexplicável. O que mais chama a minha atenção é o interior do Templo de Salomão, é muito espiritual. Seja você de outra denominação ou religião, venha conhecer a maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão. Lembre-se, você não paga nada para entrar, nem o estacionamento. E se você tem filhos, pode deixá-los na Escola Bíblica Infantil sem custo algum. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O
o João Luciano, frequentador de uma outra denominação aqui no Templo de Salomão, ele aprendeu a palavra de Deus. Ele tem vindo ao Templo de Salomão e, segundo as suas palavras, aqui ele entendeu como praticar a palavra de Deus. A senhora Maria, ex-espírita, aqui ela tem percebido uma paz, uma tranquilidade fora do comum que ela não experimentou em nenhum outro lugar, nem no espiritismo, nem no catolicismo, nem em viagens, nem entre familiares. É a presença do Espírito Santo. E o Luciano, ex-católico, ele disse que o santuário é o que mais o impactou e o que mais tem impactado a ele, né? A disciplina, a espiritualidade foram as palavras do Luciano. Veja, católico, espírita, evangélico, seja você testemunha de Jeová, seja judeu, seja você um ateu, famoso, anônimo, pobre, rico, não importa, meu amigo. Você tem uma alma. Antes de você ser brasileiro, europeu, africano, rico, pobre, católico, evangélico, espírita, você tem uma alma. E a sua alma só tem paz quando você entra em aliança com Deus. Essas pessoas, elas entraram em aliança com Deus, não foi com o Templo de Salomão, não foi com a religião. Elas entraram em aliança com o Criador. E você está aí se perguntando, mas como que eu posso entrar em aliança com Deus? Quando você entrega a sua vida. Quando você reconhece os seus erros, pecados. Quando você reconhece que precisa do perdão e da salvação. Então você entrega a sua vida e você recebe o Espírito Santo. Você se casa com Deus para viver uma vida nova. Fique aí. Preste atenção, você que diz, eu quero uma vida nova. Domingo agora será o último domingo do ano. Talvez seja a sua última oportunidade. Aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, aumente o volume do seu receptor. A cura para as feridas da alma, Cleide Regina conquistou após ter um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo é importante para mim porque ele mudou a minha vida, ele mudou o meu ser, ele mudou o meu eu, ele mudou totalmente como eu era. Mas antes da experiência com Deus, uma tristeza muito profunda. Eu tinha passado por muitos problemas na minha infância, então isso me ocasionou uma tristeza muito grande. Eu tinha muito complexo de inferioridade, eu não me amava. Eu também tinha muita mágoa a ponto de desejar que as pessoas que me causaram mal, que elas sofressem. Porque quando eu tinha 11 anos, eu passei por um problema muito sério na minha infância. Eu fui molestada por uma pessoa próxima da família. Foi uma coisa muito difícil para mim, porque ninguém acreditava. Quando eu fui contar para minha mãe, ela não acreditou. Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que coordena os canais de denúncias Disque 100 e Ligue 180, receberam de 1º de janeiro a 12 de maio de 2021 mais de 100 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. A maioria das denúncias tem como vítimas meninas, sendo 66,4%, na faixa etária de 12 a 14 anos de idade. Isso aconteceu dentro da minha casa, né? Meu pai colocou uma pessoa, essa pessoa veio morar com a gente, era uma pessoa de confiança. Eu não sabia o que fazer e eu tive que achar um jeito de me defender. Eu cheguei ao ponto de dormir com uma faca debaixo do meu travesseiro. Meu pai pegou, viu, e no dia seguinte a pessoa que estava fazendo isso foi embora e me desejou muito mal e falou que eu não ia ser feliz. Situação que ficou ainda pior quando ela descobriu que tinha uma grave doença. Então, meu fundo de poço foi quando na flor da adolescência, assim, que eu estava ficando mocinha,
foi descoberto um tumor no meu seio e teve que fazer uma cirurgia e foi removido um quadrante. Então ali estava perto dos meus 15 anos, aí pronto, aí que piorou. Eu me olhava para o espelho e eu não gostava do que eu via. Eu ficava muito deprimida com o que eu via. Sem alegria de viver e tomada por maus pensamentos, ela pensou em tirar a própria vida. Eu não tinha paz, eu via vultos, eu ouvia vozes, até que chegou um dia que eu estava tão desesperada, acordei chorando na madrugada e fui direto para a cozinha, em pranto, chorando muito, muito, muito. E uma voz falava assim para mim: se mata, vai acabar o teu sofrimento. Isso acaba. Foi quando eu peguei a faca e coloquei nos pulsos para cortar. E outra voz falava assim para mim: não faça isso, não faz isso porque tudo vai mudar. Foi a partir desse momento que Cleide Regina tomou uma atitude que fez toda a diferença no futuro dela. Então a minha mãe já ia da igreja nessa época, né? E ela já buscava por mim, pelo meu irmão, pelo meu pai, buscava pela nossa família. E ela insistia muito para mim e eu não queria ir. Até que eu resolvi ir. Eu queria uma mudança, eu não queria mais estar sentindo aquilo tudo que eu sentia. Então foi aí que começou a ter uma mudança dentro de mim. Aos domingos, nas reuniões do Encontro com o Espírito Santo, Cleide Regina aprendeu que precisava se livrar das mágoas do passado e ainda perdoar quem a feriu. Participando das reuniões, eu percebi que aquela mágoa só estava causando mal para mim. Para mim, as outras pessoas estavam seguindo a vida delas e eu não, eu estava parada, eu tinha parado, a minha vida não ia para frente porque eu estava presa naquele ressentimento que estava dentro de mim. O perdão é como a soda cáustica de Deus. Quando você perdoa aquela sujeira que está ali, sabe, encrostado, que está ali já há meses, há anos, o Espírito Santo vai removendo. Mas quando você decide perdoar, quando você libera perdão. Foi aí que eu decidi perdoar as pessoas que tinham me causado tanto sofrimento. Só depois que eu decidi perdoar que eu tive um encontro com Deus. Receba agora o batismo com o Espírito Santo. Seja transformado. O Espírito Santo, ele me transformou. Eu era triste, passei a ter alegria dentro de mim, eu era infeliz. Hoje eu sou feliz. A partir do dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu encontrei a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Uma alegria que eu não conhecia, uma alegria que eu não sabia. E Ele me trouxe essa alegria, paz. Eu consigo dormir bem à noite, eu deito e logo pego no sono. Por isso estar nas reuniões de domingo é muito importante, porque é onde eu sou renovada, onde eu sou fortalecida. Você também precisa aprender a perdoar para começar uma nova vida. Participe da reunião do Encontro com o Espírito Santo, domingo, ao pôr do sol, às 18 horas, no Templo de Salomão. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Deus entende a sua dor. Você foi abusado, abusada, discriminado, maltratado. Talvez na sua infância é exemplo da Cleide. Mas nada disso justifica você nutrir, alimentar, carregar essa mágoa aí dentro de você. Essa mágoa, esse sentimento ruim, só está fazendo mal a você. Veja que a Cleide chegou a tentar o suicídio devido a estas mágoas, no plural, né? Chegou a ouvir vozes, os encostos a perturbava, ao extremo dela ouvir ruídos estranhos, vozes. E quando descobriu que tinha um tumor no seio, aquilo foi a gota, né, que fez transbordar o balde. Meu amigo, preste atenção. Será que você aguenta sofrer mais um pouquinho? Você, por acaso,
é uma pessoa que tem prazer no sofrimento? Certamente que não. Deus está falando para você. Eu quero te transformar, eu quero te salvar, eu quero te fazer feliz, como eu fiz com a Cleide. Mas você tem que perdoar, você tem que abrir mão desse passado de complexos, de traumas, de abusos. Você tem que se casar com Deus. É isso aí. A Cleide se casou com Deus e hoje está aqui, batizada com o Espírito Santo. Tome essa decisão. Eu vou para o altar. Fale. Domingo agora, eu vou me casar com Deus. Fale. Fale em voz alta. Prepare uma aliança. Não importa o material. Diante do altar, nós vamos ungir esta aliança e vamos buscar o Espírito Santo com o Bispo Misael, com você e com milhares de pessoas que estão nesse jejum de Daniel e nesse último domingo, no terceiro domingo do jejum, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aqui, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, às 18 horas. Meu nome é Jéssica, eu tenho 29 anos e antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito vazia, a ponto de me relacionar tanto com homens quanto com mulheres. E acabava tentando preencher isso com tudo que não era bom, quanto bebida, balada. Eu era uma pessoa muito estressada, eu tinha muitas brigas dentro de casa, eu realmente levava o inferno para dentro da minha casa. Eu era uma pessoa muito, muito estressada. Aí eu conheci uma menina, eu estava no Mato Grosso nessa época, e eu conheci essa pessoa. E eu comecei a me relacionar com ela, mesmo à distância. E aí a princípio realmente preencheu. E aí não deu certo, e aí eu comecei a trair ela, tanto com homens e quanto com mulheres. E aí foi a mesma coisa, saía de um relacionamento, já entrava em outro, e nisso fui aderindo ansiedade, aderindo depressão, também insônia, eu não dormia à noite, dormia 2 a 3 horas por noite. E quando eu conseguia dormir, eu tinha paralisia do sono. Então eu não tinha paz, eu realmente não tinha paz. Eu tinha que mostrar que eu estava sorrindo, tinha que estar mostrando que eu estou bem, porque eu não queria demonstrar para ninguém que eu tinha um vazio dentro de mim. Eu estava num relacionamento, e aí, nesse relacionamento, eu estava muito mal. Foi quando as crises de ansiedade aumentaram muito, e foi quando eu precisei passar a quarentena com a minha mãe, na casa dela. E quando isso aconteceu, eu fiquei na casa dela e não fiquei aonde eu morava com essa menina. E aí, nesse meio tempo, quando passou a quarentena, eu fui até a minha casa, onde eu morava na época, e eu não me sentia à vontade ali. Eu me senti angustiada, me senti muito mal, e tanto que a gente brigou, e eu voltei para casa da minha mãe no mesmo dia. E quando eu saí, eu olhei para o céu e pedi para Deus, meu Deus, só cria uma situação, porque eu preciso sair dessa vida, e eu não sei como. E aí, 2 semanas depois, eu descobri que aquela pessoa estava me traindo, que estava realmente me enganando. E foi quando eu mandei mensagem para essa minha amiga. A gente não tinha mais contato, a gente vivia muito longe, a gente mora perto, porém a gente não tinha muito contato. E aí foi quando eu mandei mensagem para ela apenas para querer desabafar. E ela me chamou para conversar. Quando a gente conversou, ela falou assim, você quer mudar? Você quer realmente mudar? Então é agora. Foi bem complicado para mim, porque eu era uma pessoa muito orgulhosa. Então, para isso, eu achava que eu conhecia como os caminhos que tinha que seguir para Deus, só que eu não conhecia. E eu não aceitava que as pessoas falassem para mim, esse caminho está errado, mas foi muito difícil para mim ali naquele começo, porque eu tive que reconhecer que eu não sabia, eu tive que descer o nível. Tipo, não, agora realmente eu preciso aprender passo a passo. E aí foi quando entrou o jejum de Daniel e eu entendi isso. Falei, não, agora tem que mudar. Ou vai mudar, ou não faz sentido eu viver, porque sem o Espírito Santo não faz sentido viver. Aí foi quando eu me lancei realmente no jejum de Daniel. Me lancei em tudo. Passei a ler mais a Bíblia, larguei todas as informações seculares, tudo. Realmente comecei a ler mais, a jejuar, a buscar de madrugada. Desativei o Facebook, o Instagram, deixei tudo zerado. Até agora é só eu e Deus, eu não preciso de nada disso, eu preciso de Deus. Aí nesse dia foi o melhor dia, porque foi onde eu encontrei quem realmente eu tanto procurei a minha vida inteira. Eu não chorei, eu não tive uma emoção, realmente foi uma certeza. Porque
Eu já tive experiências com Deus, mas nada igual. Porque realmente ali eu encontrei o preenchimento da minha alma, o amor que eu tanto procurei nas pessoas, em coisas, mas ali realmente me preencheu de uma forma que eu nunca tinha sentido na minha vida. Porque é algo grandioso, é algo que emoção humana não existe. É surreal. Antes eu queria fazer as coisas para mim. Eu ia para a igreja para buscar as coisas para mim. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu queria agradar a Ele, independente se eu ia ter algo ou não, era só a Ele. E levar a palavra às outras pessoas, levar o que eu recebi de Deus àquelas pessoas que realmente estão sofrendo. Essas foram as primeiras mudanças. Fora a paciência, a calma, a ansiedade já não tinha mais, né? Porque eu já confiava 100% em Deus ali naquele momento. Mas as pessoas realmente me perguntavam, nossa, você mudou muito. Nossa, quem te viu, quem te vê. Realmente mudei na postura, nas atitudes, porque não condizia mais com quem eu era. Eu passei a ser uma nova pessoa. Mudei meu jeito de andar, no sentido de vestir. Também mudei na minha forma de falar. Falava muito palavrão, muita gíria, então acaba sendo automático ali, nessas mudanças. Dentro de casa, mudei completamente. Meus pais até acham graça, porque antes não tinha, era chegar em casa e ter brigas com eles. E hoje não, hoje eu tenho paciência com eles, tenho amor por eles, coisa que antes não tinha. Eu acordo de manhã, o primeiro que eu falo, eu peço direção a ele. Durante o dia, eu falo com ele o tempo todo, meu Deus, me guia aqui, meu pai, o que eu posso fazer para resolver isso aqui? É o último que eu falo antes de dormir. Então, ele está sempre comigo, o tempo inteiro, nesse propósito maravilhoso. E eu jamais vou ficar de fora. Foi onde eu recebi o meu marido, meu bem mais precioso. Então, os próximos vão com mais força ainda, como se fosse minha manutenção do meu casamento. Então, quero sempre mais e mais. E sempre indico às pessoas, olha, faz com todo o coração mesmo, porque Deus vai honrar, porque não dá para ficar de fora. Pare de demonstrar uma alegria, uma satisfação, uma felicidade que na realidade você não tem. A Jéssica demonstrava aos outros que era feliz, só de fachada. Ela vivia de aparências. No seu íntimo, depressiva, triste, amargurada, infeliz. O que faltava a Jéssica é o que está faltando a você, que vive preocupada em demonstrar aos outros uma felicidade, está tudo bem, mas que no fundo você, quando está sozinho e se olha no espelho, você chora. Quando você está sozinho com o seu travesseiro, você fica amargurado, chorando. E você pediu para Deus, Deus me dá uma luz. Você pediu, Deus me mostra o que eu tenho que fazer. Como a Jéssica pediu e Deus mostrou para ela. Que ela nunca seria feliz com homens ou com mulheres ou com bebidas, com festas. O que ela precisava era do Espírito Santo. Ela se casou com Deus. Por isso que domingo agora é o seu dia. Assim como chegou o dia da Jéssica, chegou o seu também. Domingo agora, o último domingo do ano, vai ser a noite da aliança com Deus aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol às 18 horas. Prepare a sua aliança e venha decidido. Não importa se você é católico, evangélico, espírita, budista, judeu, ateu, pobre, rico, feio, bonito. O que importa é que você é gente, você tem uma alma e ela está gritando por socorro. A sua alma está dizendo para você, case-se com Deus, para que eu seja salva e realizada. E é isso que vai acontecer. Domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, o seu casamento, a sua aliança com Deus. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. No capítulo 14 do livro de Apocalipse, você verá um contraste entre os adoradores da besta, no capítulo anterior, e os adoradores de Deus, que foram comprados e selados por ele. Esses 144.000
representam aqueles que permanecerão fiéis durante a grande tribulação. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre o Cordeiro e os 144.000 salvos. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Neste domingo, às 18 horas, estaremos dando início ao estudo do capítulo 14 do livro do Apocalipse, quando estaremos estudando sobre o significado dos 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Bem, chegue cedo, vamos buscar o Espírito Santo, vai ser a noite da aliança com Deus, do seu casamento com Deus. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Onde você já passou a virada do ano? Talvez aquele dia foi mágico, inesquecível. Mas como foram os 364 dias restantes? Que tal experimentar entrar 2022 de uma forma diferente, em um ambiente de uma energia única e recebendo a bênção de Deus, que trará a verdadeira paz e proteção para a sua vida e de sua família nos próximos 365 dias. Participe da grande Vigília da Virada, no Templo de Salomão, sexta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e o estacionamento são gratuitos. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal perto de você. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou